Salmo 20 e o versículo 6, que diz desta forma: Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, e ouvirá do seu santo monte e enviará socorro. Com este versículo eu quero deixar a preciosa paz de Cristo a todos os nossos queridos irmãos que pelas redes sociais ou pelo programa A Voz da Libertação, meu querido, nos acompanha. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais um dia, querido, com um propósito único de servir a você. Sim, nesta noite iremos, pela a direção do Espírito Santo, edificar a sua vida. Sim, edificar a sua vida, exortá-la e repreendê-la. Sim, para o teu próprio bem. Queridos, estou muito feliz de estar contigo nesta noite tão maravilhosa. Aonde também, atenção, hein? Hoje estaremos consagrando o mês de setembro nas mãos de Deus, o 9º mês do ano de 2023, consagrando a Deus, entregando na mão dele para 2 finalidades. A primeira, para que Deus seja glorificado, exaltado, engrandecido. Sim, isso. E o segundo propósito é para que nós venhamos diminuir, para que ele possa crescer. Estaremos consagrando há poucos minutos mais adiante, estaremos consagrando este mês de setembro nas mãos de Deus. Mas sem muitas delongas, meus queridos e amados apoiadores das redes sociais, também no programa A Voz da Libertação, eu quero convocar você. Eu quero chamar você para o que está acontecendo, tá certo? O que está ocorrendo na nossa igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui na rua General Dutra, 452, nas proximidades do supermercado Cabeça Fria. Sim, queridos, eu estou aqui para convocá-los, chamar você, porque nós estamos aí, amados, dentro de uma poderosa campanha. Estamos dentro na expectativa e na fé para 3 dias de grande importância, que é exatamente 29, 30 e o 31, os 3 últimos dias do mês de janeiro. Sim, os 3 últimos dias, onde nós estaremos entregando todos os nossos projetos, planos, desejos, sim, nas mãos do Senhor. O que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho, confia nele e ele tudo fará. E nesses 3 dias nós estaremos entregando nas mãos dele. Sim, entregando com confiança, não com o pé atrás, mas com confiança, os nossos projetos, planos pessoais, familiares, profissionais, espirituais, se entregando na mão dele para que ele possa realizar. Claro, entregaremos assuntos impossíveis para nós. Entregaremos nas mãos dele. Por quê? Porque este ano é a preparação, eu quero até me corrigir, é o ano da multiplicação. Deus revelou à nossa diretoria que este ano será o ano da multiplicação. E tudo que nesses 3 dias tu entregar nas mãos de Deus, virá com grande abastança, virá recalcada,
sacudida e transbordante. Isso. Porque é promessa de Deus, é vontade de Deus fazer isso por mim e por você. Mas é necessário que entreguemos nas suas mãos. E é por isso você católico, nobre irmão católico, querido irmão da Igreja Pentecostal Deus e Amor, você de outro ministério, você incrédulo, que não possui nem o crédulo religioso, você pode estar conosco. Venha estar dia 29, um domingo, eu, pastor Rafael, vou estar ministrando uma palavra poderosíssima. Segunda-feira, dia 30, a nossa irmã Ruth, a mulher das revelações, Deus tem usado ela com uma profundidade muito gloriosa. Nós temos visto a manifestação plena e poderosa do Espírito Santo usando a irmã Ruth nas revelações. Segunda-feira. Terça-feira, concluindo a campanha. Tendo o término da campanha, um pregador de fora, aonde ele já está em consagração, ele já está em preparação para estar conosco, para abençoar a tua vida em nome de Cristo. Por isso não fica de fora, não fica pensando em dois pensamentos, será que vou, será que não vou? Não, esse ano não vai ser o ano da multiplicação, vai ser o ano da multiplicação. Vai sim ser o ano da multiplicação de Deus na tua vida. Será um ano de grandes realizações. Agora, para que isso aconteça, para que Deus opere, é necessário nós confiarmos. Entregar e confiar que Ele vai fazer. Por isso eu te espero, por favor, anote um endereço, Rua General Dutra, 452, nas proximidades do supermercado Cabeça Fria, próximo, encostado, colado ao colégio Pingo de Gente, aqui no centro da cidade de Paulo Afonso. Você, querido, que nos escuta nesta noite, que nos acompanha pela internet, você é o nosso convidado especial. Corre, vem depressa, porque Deus estará se fazendo presente nesses 3 dias, porque estamos se preparando para servir. Queridos, sem muitas delongas, como sempre de praxe, de costume, eu gosto de ouvir uma bela canção antes de iniciar a oração, antes de iniciar o clamor por você, para nós espiritualizar mais um pouco aquilo que já está espiritual, espiritualizar mais um pouco para clamar pela tua vida. Vamos escutar agora, querido, Suzete Amaral. Atenção, Suzete Amaral. Sim, eu grito por Jesus. E daqui a pouco retorno com você, clamando pelo mês de dezembro. O ano da multiplicação chegou. Muitos de nós achamos que alguns foram criados para sofrer na vida e que não há nada que possam fazer com relação a isso. Pensamos que prosperidade tem a ver com as oportunidades que temos na vida ou até mesmo com sorte. Mas não é isso que a Bíblia fala. A verdade é que o Senhor nos criou para sermos prósperos, para termos uma vida plena e cheia de satisfação. Será
3 dias consecutivos, onde teremos um tema de grande impacto: a multiplicação. Nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, a partir das 19 horas, na nossa igreja pentecostal Deus e Amor. O milagre da multiplicação somente acontece quando obedecemos à voz de Jesus e vivemos de acordo com as suas instruções. Muitos desejam o milagre da multiplicação, mas têm falhado em seguir os princípios que precedem o milagre. Suas finanças precisam estar em ordem. Você precisa ser um bom servo. Você precisa ser honesto e íntegro. Você precisa ser merecedor do milagre da multiplicação. E é por isso que te convidamos para esses 3 dias de campanha, onde o milagre da multiplicação vai acontecer. Nunca devemos duvidar do poder de Deus, porque Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele torna possível o que aos homens é impossível. Do pouco, Ele faz muito. Do pequeno, Ele faz grande. O fraco, Ele fortalece e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Acredite, Deus fará o impossível acontecer na sua vida nesta campanha de 3 dias e multiplicará o pouco que você tem, porque Ele é o Deus da multiplicação. Caro amigo ouvinte do programa Voz da Libertação, convidamos você que nos escuta neste momento, não importa o seu credo religioso e nem a sua classe social, venha, esteja conosco nesta grande campanha, o Ano da Multiplicação, na nossa igreja pentecostal Deus e Amor, que fica localizada na Rua General Dutra, número 452, no centro da cidade de Paulo Afonso. Anote em sua agenda, domingo, dia 29, às 19 horas, pastor Rafael de Freitas, pregando a palavra de Deus e orando pelos dons mais excelentes do Espírito Santo. Segunda-feira, dia 30, às 19 horas, cooperadora Ruth, pregando a palavra de Deus e orando pelos dons mais excelentes do Espírito Santo. Terça-feira, dia 31, às 19 horas, pastor Edivanir, pregando a palavra de Deus e orando pelos dons mais excelentes do Espírito Santo na nossa igreja pentecostal Deus e Amor. Aguardamos a sua presença. Igreja Pentecostal Deus e Amor, mais que uma igreja, uma família. Pelas ondas do mar desta vida, navegando eu estou, e em rumo do porto para ancorar eu vou. Sei que o vento está a soprar e o meu barco a navegar, muitas vezes passando perigo de naufragar. Por socorro eu grito Jesus, eu grito Jesus. No momento de grande agonia eu grito Jesus. Sobre as ondas do mar desta vida procuro Jesus. Sua mão meu barco seguro ao porto conduz. Minha alma tranquila está e a pátria vou chegar, mesmo que a borrasca às vezes venha me assustar. Nada temo, pois sei que Jesus
se houver dificuldades, a Jesus vou clamar. Por socorro eu grito Jesus, eu grito Jesus. No momento de grande agonia, eu grito Jesus. Sobre as ondas do mar desta vida, procuro Jesus. Sua mão, meu barco seguro, ao porto conduz, ao porto conduz. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem o impedirá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo, é broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão a serpente. Pois tão encarecidamente me amou. Também livrar-o-ei, poluarei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei, e darei abundância de dias, e mostrarei a minha salvação. Senhor, nós estamos aqui mais um dia em tua presença. Quebrantamos diante de ti o nosso coração na tua face. Mas antes, Senhor Deus, te pedimos o perdão dos nossos muitíssimos pecados, das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas transgressões, das nossas iniquidades cometidas por pensamentos, por obras e por palavras. E com o coração estamos arrependidos, tanto este meu irmão que ora comigo pelo rádio, este irmão que ora comigo, Senhor Deus, Senhor Pai tremendo, pelas redes sociais, no YouTube, ou Senhor, até mesmo, Senhor, ó Pai tremendo, na página da igreja. Estamos se aquebrantando, Senhor. Nos lava-nos com teu sangue, porque abrimos o nosso coração para te buscar, com o mesmo propósito, o intuito de que teu nome, o seu nome, seja glorificado, com o único intuito e propósito
de consagrar este mês de setembro, para que o teu nome venha a ser exaltado, que nós venhamos diminuir para que tu cresça, diminuir para que o Senhor cresça. Por isso, neste dia tão esplêndido, tão eficaz, eu peço a ti, ó Deus, de todo o meu coração, que o Senhor possa consagrar, sim, o Senhor possa consagrar, meu Deus, este mês, para que teu nome seja exaltado. Pedimos que o Senhor se manifeste em nossa vida, para que o Senhor Deus seja exaltado. Ó Espírito Santo da verdade, o Senhor é fiel, Senhor, e estamos aqui acreditando em tuas promessas, acreditando, Senhor, que operando o Senhor ninguém pode impedi-lo. Mas também, Senhor, sabemos que se pedirmos maus, sabemos também, Senhor, que se pedirmos de uma forma imprudente, de uma forma insensata, de uma forma sem sabedoria, nós não alcançaremos nada, não receberemos nada. Nós não receberemos. Por isso, todas as vezes que clamo, todas as vezes que busco a ti, todas as vezes eu me preocupo, porque, Senhor, eu quero orar para ser respondido. Eu quero orar para obter, meu Deus, a tua graça, obter a tua misericórdia, Senhor. E neste exato momento de oração, onde eu dilato o meu coração, consagrando este mês, Senhor, já dizendo para ti, Senhor, que nós venhamos diminuir, para que o Senhor venha crescer, que tudo que alcançarmos da tua parte, tudo que conseguirmos da tua parte, tudo que o Senhor nos der, desde o livramento, a salvação, da prosperidade, da cura, da libertação da nossa vida, ou para alguém da nossa família, ou de perto ou de longe, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, e nós vamos diminuir, para que todo joelho se dobre, toda boca confesse, todo olho veja que só tu é Deus, que só tu tem o poder de fazer aquilo que o homem não pode, meu Pai. Há poder em nome de Cristo. Ah, Senhor, tu é fiel em tuas promessas, tu é grande em tuas promessas. Senhor, dobro os meus joelhos, clamando nesta fé, pedindo que o Senhor, Deus, Senhor, não te detenha, como disse Davi. Glorifica teu nome, exalta teu nome, usa de misericórdia para conosco, porque já estamos aqui, Senhor, no 9º dia, estamos aqui clamando a ti, estamos aqui buscando o Senhor, estamos aqui clamando a tua presença e pedindo que o Senhor se levante para nos abençoar. Sim, Senhor, usa de misericórdia, usa de compaixão, Senhor, como Bartimeu. Como Bartimeu eu clamo, como Bartimeu eu suplico, não gritando contigo como costumo sempre afirmar, mas gritando pelo Senhor, gritando por ti, gritando pelo Altíssimo, gritando não com o Senhor, mas por ti, para que possamos ser alcançados pela tua misericórdia. Tende misericórdia de nós e nos ouve, como o Senhor ouviu um clamor de Bartimeu. Tem misericórdia de nós e nos dá a resposta. Age por nós, entra com maravilhas, como o Senhor fez pelo próprio cego Bartimeu, Senhor. Como cego, o Senhor usou de compaixão, concedendo a ele a restauração, concedendo a ele a restituição de sua visão, concedendo a ele, Senhor, meu Pai, que ele pudesse retornar a ver,
E é por isso que nesta noite, junto com tantos, eu te clamo, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, pedindo misericórdia para com a nossa vida, e que nós possamos ser alcançados pelo Senhor, alcançados por Ti, Senhor. Senhor Deus tremendo, eu consagro este mês em Tuas mãos, e dentro deste clamor, Senhor, eu quero agora repreender. Senhor, eu sei que o inimigo vai lutar o ano inteiro, eu sei que o inimigo vai guerrear o ano inteiro, ele vai pelejar o ano inteiro, não será fácil. Não, Pai, se alguém achar que o ano de 2023 será fácil, o Senhor está sendo enganado, iludibriado, mas estou eu aqui ciente, Senhor, que não será fácil. Mas, Senhor, nós temos o Senhor como Deus, acreditamos no Senhor e sabemos que o inimigo vai lutar, o inimigo vai combater, o inimigo vai vir contra nós, o leão vai rugir. E é por isso que nesta noite de oração eu estou aqui, meu Pai, em nome do Teu Filho, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, todo mal, Senhor Deus, no mês de setembro, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido. Sim, seja repreendido todo mal, todo levante, toda seta. Senhor, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra o nosso próximo, mas é com entidades, é com ações diabólicas, e é Ele que promove toda situação. Ele é o agente da aflição, Ele é o agente da angústia, Ele que com Tua permissão Ele promove todas essas coisas chegarem em nossa vida. Mas em Teu nome eu te suplico, em Teu nome eu te rogo nesta noite, eu te suplico nesta noite, toda tentativa maligna, macabra, Senhor, deste espírito maligno de quer, Senhor, matar nós, tirar a nossa vida, seja dentro de casa, seja no meio da rua, seja no acidente, seja no assalto, seja lá onde for, eu estou repreendendo agora, aproveitando a oportunidade e repreendendo, porque este mês de setembro será o mês do livramento de Deus. O mês de setembro será o mês onde Deus manifestará os grandes livramentos, será a grande ação de Deus em nossa vida. Por isso eu te clamo, por isso eu te suplico, por isso eu te rogo em Cristo. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite que o Senhor possa, sim, ó Deus, repreender toda obra do diabo, todo laço do maligno saia. Do laço do diabo, eu te repreendo, espírito maligno. Pega toda a tua bagagem agora, eu te repreendo. Saia, saia, saia. Há poder no sangue de Cristo, saia. Eu te repreendo, você não vai resistir. Os teus planos, aquilo que tu tem plantado, aquilo que tu tem arquitetado, aquilo que tu tem tentado fazer para nos destruir, o sangue de Cristo tem poder. Repreende, ouvinte, repreende, internauta, repreende, seguidor, usa a autoridade que há no nome de Cristo e repreende todo laço da morte. Tu não vai tocar, tu não vai tirar nossa vida, Senhor. Nos protege de todo laço do passarinheiro, nos protege, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo agora. Repreende, Senhor, agora. Nos protege de toda obra do diabo, nos protege de todo intento maligno, de toda orcha maligna, de toda ação contrária, Senhor, à nossa vida, à nossa família. O sangue de Cristo tem poder, e eu repreendo agora toda obra maligna, toda obra satânica, todo olho de inveja, toda palavra contrária à minha família, à família desta pessoa, seja repreendido agora. Todo olho grande que esteja com inveja, meu Pai, em cima dos assuntos, em cima dos negócios, em cima da família, em cima, meu Pai, desta pessoa, seja repreendido agora. Todo olho grande,
seja repreendido todo olho da inveja. Eu te repreendo, bate em retirada de dentro desta casa, Senhor. Esta pessoa, meu Pai, esta pessoa induzida, meu Deus, está tendo inveja deste relacionamento. Repreende agora, repreende, meu Pai, esse olho da inveja no negócio. Repreende em nome de Jesus Cristo agora. Eu repreendo todo olho grande, Senhor Deus. Senhor, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e por isso te clamo nesta noite. Por isso, Senhor, te busco. Nos protege das palavras contrárias. Quantas pessoas por inveja mesmo soltam palavras contrárias à nossa vida, soltam palavras de destruição, Senhor, nos amaldiçoam, no lugar de pedir a bênção, no lugar de suplicar a bênção, no lugar de ministrar a bênção, no lugar de suplicar a bênção. Senhor Deus, Ele nos amaldiçoa para que nós venhamos sucumbir, para que nós venhamos cair por terra. Mas o Teu nome tem poder, Senhor. O Teu nome, Senhor, tem poder. O Teu nome, Senhor, é o Teu nome que tem poder. E toda palavra contrária chegará até nós como bênção, se transformará em bênção, se transformará em milagre, se transformará em uma ação poderosa e plena de Deus. Ó Deus tremendo, ó Deus grande, que nenhuma palavra contrária, nenhuma oração contrária, nenhum perjúrio, nenhuma palavra promovida com ira, com cólera, com ódio, venha prevalecer contra a nossa vida, venha prevalecer contra a nossa pessoa. Saia em nome de Jesus agora. Eu te repreendo, porque há poder no sangue de Jesus. Nos protege, Senhor, com teu sangue. Nos protege mesmo, Senhor, porque há poder no teu sangue, há poder no teu nome, há poder, Senhor. E eu sei que não vai prevalecer, eu sei que não vai prevalecer, eu sei que não vai resistir, eu sei que toda palavra contrária o Senhor vai desfazer, porque o Senhor é o nosso escudo, o nosso escudo, Senhor, Deus de providência, Deus de graça, Deus de glória, Deus de poder e de compaixão. Eu te clamo, Senhor, nesta noite, orando, meu Pai, pedindo a Ti, em nome do Teu Filho, Senhor, pedindo a Ti, meu Pai, em nome de Cristo, porque Tua palavra, Senhor, diz que tudo que pedirmos em oração, tudo que clamarmos em oração, tudo que suplicarmos em Teu nome, receberemos. E nós cremos que este mês, dia de setembro, o Senhor já está operando, está trabalhando, e todo olho da inveja, toda palavra contrária, toda ação maligna contra a nossa vida já caiu, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, te entrego nas Tuas mãos, Senhor, a nação, Senhor, a nação brasileira, Senhor, te entrego, meu Pai, a nação brasileira, cada brasileiro, cada brasileira, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, o nosso país está, Senhor, vivendo, Senhor Deus, tremendo dias difíceis, dias dificultosos, Senhor, mas em Teu nome eu não estou aqui, Senhor, reclamando, mas eu estou Te pedindo, Senhor, nos dá força para enfrentarmos toda a oposição, enfrentarmos, Senhor, tudo que há de vir, Senhor, e que a perseguição nos faça nos buscarmos a Ti, clamarmos a Ti, rogarmos a Ti, Senhor. Senhor, nós vivemos, Senhor, e eu me apoio, Senhor, eu me apoio, Senhor, eu tenho essa esperança que nós
não somos igual àqueles que não têm esperança. Nós temos o Senhor, nós temos o Senhor, meu Pai. Senhor Deus tremendo, nós estamos vendo um quadro caótico iniciando no nosso Brasil, mas nós confiamos em Ti, porque Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso provedor, Tu és o Deus que entra com a providência, Tu és o Deus que age, Tu és o Deus que trabalha, Tu és o Deus que faz maravilhas, Senhor. Não deixa faltar, Senhor, que o céu esteja sempre aberto, que o céu, Senhor, o céu, meu Deus, o céu esteja sempre aberto, Senhor, para abençoar todos aqueles que confiam em Ti, todos aqueles que esperam em Ti, Senhor. Senhor, a provisão vem de Ti, Senhor, a provisão vem do Senhor, meu Pai. Senhor, e eu consagro, Senhor, o mês de setembro nas Tuas mãos. Verei o Teu agir, verei o Teu trabalhar, verei o Teu operar, Senhor, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, meu Deus, eu Te entrego a nação brasileira. Senhor, faz a obra, só Tu pode fazer, Senhor, só Tu pode fazer, meu Pai. E em nome de Jesus agora, em nome daquele que morreu na cruz do Calvário, eu apresento, Senhor, eu apresento, meu Pai, este mês. Eu Te apresento este mês, os 30 ou 31 dias deste mês, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia possamos ver o Teu agir, a cada dia possamos ver o Teu operar, o Teu trabalhar, a Tua ação plena, a Tua graça poderosa e eficaz. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó, ó Deus tremendo, Senhor, Te entrego nas Tuas mãos, Senhor, eu Te entrego nas Tuas mãos, meu Pai, e confirma, meu Deus, a bênção e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Que Deus e Pai abençoe sua vida ricamente e abundantemente. Eu espero você 29, 30 e 31. Vamos ouvir uma convocação, uma chamada, e após ouviremos uma mensagem do trono da glória de Deus na instrumentalidade do pastor Davi Miranda Neto, para a nossa edificação. Divino Jesus, Tua voz ouvi e Te recebi, hoje tenho luz, Santo Galileu. Nossas Bíblias, no livro de Jonas, Antigo Testamento, capítulo 1, a tão conhecida história de Jonas, mas eu creio que, assim como essa palavra é viva, e ela se revela a nós através da interpretação pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus tem algo novo a trazer a todos nós hoje, apesar de eu ter certeza que a grande maioria aqui de nós já ouviu a história de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1, se você encontrou, diga amém. Vou dar mais um tempinho aí. Jonas capítulo 1, versículo 1, teremos também no telão aí. Se você não encontrou, acompanhe no telão para nós lermos o texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Somente até aqui, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor.
Nós pedimos que o Teu Espírito Santo traga inspiração aqui essa noite, que a Tua palavra seja revelada a corações, que a Sua palavra seja viva em nossas vidas, Senhor meu Pai. Nós estamos aqui clamando, Senhor Jesus, que seja a minha voz, mas que seja o Teu Espírito Santo pregando através de mim para a Tua igreja, Senhor. Que a Tua palavra seja edificante às nossas vidas, que ela possa nutrir as nossas almas, Senhor meu Pai, para que o Teu nome seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus lugares, se vocês sentirem, podem exaltar o nome do Senhor com palmas, glorifica o nome dEle. Eu estava lembrando essa tarde uma história um pouco cômica, e hoje que eu estou ali desfrutando da minha filhinha, que vai fazer 7 meses semana que vem. Eu lembro um pouco da minha infância, quando eu, meus irmãos, o André e o Diego, nós éramos crianças ainda. Eu sou o caçula, o mais queridinho do pai, admito, confesso. E eu lembro que meus pais viajavam muito, né? Eles faziam muitas concentrações e levavam a gente em muitas dessas, mas haviam algumas ocasiões em que eles não levavam a gente pela dificuldade do trajeto, ou o que for que seja. E eu lembro que quando eles saíam era como aquela festa, né? Tá liberado, tá tudo liberado. Porque meus pais, eles eram rígidos, né, na nossa criação, e eles exigiam bastante da gente. Então, quando eles não estavam em casa, existia um senso de liberdade, de a gente podia fazer qualquer coisa. E, obviamente, os pais sabem disso. Mas quando eles saíam, meu pai sempre deixava algumas orientações. E ele falava assim, olha, vocês podem brincar, vocês podem fazer o que for que seja, só não briguem, não se machuquem. E quando eu voltar, eu quero a casa organizada. Ele sempre falava isso. Meu pai sempre foi uma pessoa muito organizada. Eu lembro que aquilo muitas vezes entrava num ouvido e saía no outro. E eu lembro uma certa vez que foram alguns dias, eu não lembro exatamente quantos dias foi, que eles estavam de viagem e era uma noite, a gente estava lá no apartamento que a gente foi criado e estava aquela bagunça, aquela brincadeira e brinca disso e brinca daquilo e repentinamente toca a campainha. E a gente se lembra que era aquele momento que eles estavam voltando de viagem, a casa estava de ponta cabeça. E nesse exato momento, quando tocou a campainha, eu olhei para os meus irmãos, eles olharam para mim e todo mundo travou. A gente ficou preso ali. Aí, em questão de alguns segundos, um pulou do sofá para se esconder atrás do sofá, o outro foi para o banheiro, o outro foi para o quarto e ninguém abriu a porta. Aí meus pais tocaram a campainha novamente, aí foi o irmão mais velho, que é responsável pelos irmãos mais novos, foi lá abrir a porta, né, já de cabeça baixa, e abriu a porta para a gente prestar contas. Alguém já passou por isso? Alguém já passou essa experiência na sua infância? Levanta a mão. Eu e mais algumas poucas pessoas aqui éramos rebeldes contra nossos pais. E eu trouxe essa ilustração, até que um pouco cômica. Eu lembro do espanto que nós estávamos, porque essa reação natural do ser humano, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, meus irmãos um pouco mais velhos que eu, ela é uma reação espontânea, é uma reação natural do ser humano. E eu trouxe essa ilustração porque nós vemos isso ao longo da Bíblia como um todo quase. E na história de Jonas não é diferente. Na história de Jonas nós temos Deus olhando para a cidade de Nínive, ele fala, olha, essa cidade, a sua malícia está subindo até mim, os seus pecados já subiram até mim. Ele levanta um profeta que se chama Jonas, ele fala, Jonas, a malícia dessa cidade veio até mim. Vai e profetize contra ela, denuncie os seus pecados, que haverá juízo sobre ela pelos seus pecados. E o que Jonas faz? A primeira reação é exatamente a reação que eu tive, que meus irmãos tivemos, quando nós estávamos em falta, ou nós estávamos devendo alguma coisa para os nossos pais. Nós fugimos, assim como Jonas, a primeira coisa que ele faz, ele pega um navio para uma direção oposta, para uma cidade muito mais longe, e vai para Tarsis e não para Nínive. E nós podemos ver isso ao longo da história. Os primeiros seres humanos da história, uma vez que comeram do fruto, do conhecimento do bem e do mal, o que eles fizeram? A palavra diz que no fim de tarde Deus via e habitava no jardim com eles e andava no jardim. E nesse exato dia, como eles haviam comido do fruto, eles estavam em falta com o Pai, eles se esconderam e descobriram que estavam nus e fugiram de Deus.
e tentaram se esconder. A mesma coisa foi com Davi, a mesma coisa foram com outros grandes homens e mulheres de Deus que, momentos que estavam em falta com Deus, buscavam fugir de Deus. E esse é o título dessa mensagem que eu trago para nós hoje, a fuga de Deus ou fugindo de Deus. Por que será que nós fugimos de Deus? O primeiro, mais óbvio, eu já expliquei, é quando nós estamos com alguma falta. Perante o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, nós podemos ver isso como os nossos pecados. Nós vemos tantas pessoas hoje que não estão na igreja ou frequentando a igreja porque os seus pecados pesam contra eles mesmos e eles fogem de Deus de alguma forma. Mas não era esse necessariamente o caso de Jonas. No caso de Jonas, nós temos alguns motivos específicos que, ao ler esse livro, ele tem apenas 4 capítulos, nós começamos a entender porque Jonas não queria ir até Nínive. Lá no capítulo 4, Jonas fala: Senhor Deus, eu te conheço, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que mesmo eu anunciando juízo, se houvesse arrependimento, o Senhor não iria destruir a cidade. O Senhor iria voltar atrás e nada ia acontecer. Lembrando que Tarsis era uma cidade de fuga, mas Nínive era uma cidade pagã e não era uma cidade dos judeus. Eram como se fossem rivais dos judeus, os judeus não gostavam de Nínive, e apesar disso Deus queria trazer restauração a Nínive. Então o primeiro motivo de Jonas era um motivo egoísta, um motivo em que ele não queria cumprir a palavra de Deus para que não houvesse essa graça de Deus sobre Nínive. Mas aquilo que eu vejo nessa passagem é algo que fala muito com todos nós e algo que fala especialmente comigo. Eu acredito que um dos principais motivos que nos levam a fugir de Deus, que nos levam à fuga, seja ela consciente ou inconsciente, seja ela deliberada ou talvez em ações que às vezes a gente nem percebe, é medo. Eu já falei sobre os pecados e o medo que vem do pecado e do juízo, mas no caso de Jonas, eu acredito que era o medo do seu chamado. Assim como, por exemplo, o profeta Jeremias, quando foi chamado, ainda era muito, muito jovem, falou: Senhor, como eu vou profetizar contra o teu povo, eu ainda sou muito novo. E Deus falou: não fale que você é muito novo, porque eu colocarei na sua boca as minhas palavras. A mesma questão aconteceu com Moisés: quem sou eu para libertar o seu povo? Eu sou gago e o Senhor está me chamando para falar. E Deus falou: eu estarei contigo, eu te darei todas as suas ferramentas que você precisa e você será o libertador do meu povo. Então eu começo a entender que muitas vezes nós não fugimos de Deus porque estamos em pecado ou porque estamos em falta. Em algumas ocasiões, como acredito eu, que eu vejo aqui no livro de Jonas, é porque o chamado de Deus, muitas vezes sobre a nossa vida é pesado. Muitas vezes aquilo que Deus está nos chamando para fazer é algo que nós não desejamos fazer. É um conflito de interesses. Talvez existe uma razão específica, e com certeza existe, quando Jesus nos ensinou a orar: Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade aqui na terra como é no céu. O próprio Jesus fez essa oração no jardim do Getsêmani, quando ele suou sangue pela pressão, pelo peso do seu chamado. Jesus também teve medo e também não queria ir na direção que Deus estava lhe apontando, porque o seu chamado era para morrer. Será que o chamado de Deus sobre a nossa vida tem pesado sobre nós? Será que a direção que Deus tem nos direcionado tem sido um peso sobre a nossa vida? Será que aqui essa noite nós podemos olhar para nós mesmos e nos encontrar no lugar de Jonas, indo na direção oposta em que Deus nos chamou para ir? São perguntas que eu faço para trazer reflexão. São perguntas que eu faço para que nós possamos nos autoanalisar. Na psicologia, existe uma síndrome que se chama síndrome do impostor. Essa síndrome, ela basicamente é quando você se sente indigno ou inapto de uma posição que você está. É claro que na psicologia eles aplicam isso muito mais ao mercado de trabalho ou a pessoas profissionais que estão recebendo algum tipo de promoção. Mas quando nós olhamos para o chamado do Evangelho, para o chamado de Deus sobre vidas, nós temos como, por exemplo, Davi.
um pastor de ovelhas esquecido pelo próprio pai quando o profeta Samuel foi ungir o próximo rei de Israel. E Davi deve ter pensado, quem sou eu para ser o próximo rei de Israel? Jeremias deve ter pensado, quem sou eu para profetizar contra esse povo? Moisés pensou isso. A síndrome do impostor nada mais é que uma nomenclatura para descrever algo que já existe desde o início da humanidade. E muitas vezes nós nos enquadramos nessa síndrome onde Deus nos chama para coisas grandes, onde Deus nos chama e fala, olha, coisas grandes eu farei através da sua vida, e nós nos sentimos inaptos, indignos, e de fato somos. Porque nós sabemos que tudo que Deus faz, primeiramente é pela nossa fé e segundo pela sua graça, um favor imerecido. Então, talvez, quando eu olho para a história de Jonas, eu começo a enxergar, talvez, a nossa própria história. Muitas pessoas que estão aqui, que já tiveram profecias nas suas vidas, nós estamos, afinal, gente, na Igreja Deus de Amor, onde tem aquela famosa irmã do coque, que chega para você e revela a sua vida e fala, olha, Deus tem coisas grandes sobre você. E até hoje, você pegou o navio errado e foi para Tarsis e não para Nínive. Até hoje, aquela profecia que você recebeu e você sabe que era Deus falando com você não se cumpriu, porque você ainda não entrou no caminho da obediência. Quem sabe muitas pessoas aqui hoje estão fugindo de Deus, talvez não deliberadamente, mas o peso ou o medo do seu chamado estão pesando contra vocês. E é nesse sentido que eu acredito que eu vejo Jonas fugindo. Eu vejo Jonas desesperado, eu vejo Jonas não querendo cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer, porque ele não se sentia digno. Quem sabe nós muitas vezes nos autossabotamos, cometendo erros para que Deus nos desclassifique, ou nos afastando do Pai para que talvez Ele esqueça do chamado que Ele tem para nós. E meus queridos irmãos, eu falo isso do fundo da minha alma, porque quantas vezes nós entramos no nosso quarto, no secreto, e nós falamos a Deus, Senhor, por que o Senhor me escolheu? O que eu tenho de especial? Por que eu não sou melhor do que ninguém? Aliás, a Bíblia é esse espelho que revela o quão falho e pecador nós somos. Isso é o evangelho genuíno, aquilo que é falado quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Analise, pois, o homem a si mesmo, para que ele possa participar do sangue, da aliança, da graça de Deus. Então nós vemos, versículo 4, Jonas fugindo do chamado de Deus, e aí a gente vê a continuidade da história. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Digam isso comigo, dormia profundamente. Mais alto, dormiam profundamente. Talvez a fuga de Deus não é nós sairmos da igreja. Talvez fugir de Deus não é nós nos desviarmos. Não é nós nos rebelarmos contra os nossos pais ou contra o nosso pastor. Talvez fugir de Deus não quer dizer nós publicamente abandonar ou se apostatar da nossa fé. Talvez fugir de Deus é simplesmente pegar num sono profundo, num sono espiritual, num sono onde nós ficamos dormente, aquela voz do Espírito Santo que tem um propósito divino sobre cada uma das nossas vidas aqui essa noite. Será que a igreja de Cristo está dormindo no século 21? Será que muitos têm abandonado o chamado de Deus sobre a sua vida porque estão dormindo espiritualmente, estão dormentes quanto à sua missão de vida? Nós temos hoje um censo aí comum que estão dizendo algo em torno de 50 a 60 milhões de evangélicos no Brasil. Tivemos hoje aí a Marcha para Jesus, milhões de pessoas lá se reunidas, mas o que me deixa indignado, o que me deixa meio que sem saber como reagir, porque eles estimam que em 2030 o número de evangélicos no Brasil vai passar o número de católicos. Essa nação foi fundada no catolicismo.
E por que esses 60 milhões de evangélicos ainda não conseguiram influenciar a sociedade, mudando o jeitinho brasileiro, mudando tudo aquilo que há de ruim no nosso país? Por que nós não vemos uma melhoria? Por que nós não vemos um avivamento? Será que a igreja de Cristo está dormindo como Jonas dormia no porão do barco? Será que nós estamos dormente em nossa fé, onde o chamado de Deus já foi há tanto tempo atrás que a gente até se esqueceu dele? Será que nós estamos fugindo de Deus num sono profundo? Será que pessoas aqui com chamado de pastor, de evangelista, de missionário, de cantor, de alguém que vai representar o reino da luz no meio das trevas, de alguém que vai trazer o reino de Deus para a terra, está dormindo profundamente enquanto a sua vida está no meio de uma tempestade? Porque muitas vezes a maioria de nós aqui somos cristãos e muitas vezes a gente olha para a nossa vida, a gente vê tempestades, mas não é toda tempestade que são simples provas da nossa fé. Tem algumas tempestades que nós mesmos trazemos sobre nós, que foi o caso de Jonas, que estava ali fugindo de Deus e agora se encontrava dormindo profundamente no porão do barco, enquanto o barco estava prestes a afundar naquela tempestade. Mas eu creio que mediante a palavra de Deus e aquilo que está sendo exposto aqui, mediante o Espírito Santo que fala aos seus corações enquanto vocês me ouvem com seus ouvidos físicos, que existe um despertar pela presença de Deus, existe uma esperança para aqueles que estão dormindo aqui essa noite, existe um chamado do Espírito Santo: desperta tu que dormes, ouça a palavra de Deus, levante-se para o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Se você crê que Deus está despertando pessoas aqui essa noite, eu queria que você glorificasse o nome de Jesus, exaltasse o nome dele. Desperta tu que dormes, porque Deus está levantando aqui e ressuscitando sonhos na vida de pessoas. Aleluias. Então Jonas dormia e chegou o seu companheiro e falou, chegando-se ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Aí Jonas chega, e não quero continuar lendo para vocês, ele fala: não, certamente eu sou o servo do Deus vivo, Deus de Israel. E todo mundo ficou espantado. Ele falou: olha, me lança no mar, porque isso certamente é uma tempestade que eu trouxe sobre nós mesmos. E depois de todo o desperdício que eles estavam jogando os seus bens para fora do barco, porque o barco estava pesado no meio daquela tempestade, eles lançam Jonas. E imediatamente, quando eles lançam Jonas, a tempestade se acalma. Então nós sabemos que não era uma tempestade para provar a fé de Jonas, não era uma tempestade com outros propósitos, senão para despertá-lo do seu sono profundo e acordá-lo da sua fuga. Mas aí Jonas, ele é engolido. A Bíblia não fala, mas provavelmente era uma baleia. A Bíblia fala um grande peixe. Provavelmente o único homem na história que é engolido por um grande peixe, ou seja, uma baleia, sem ser mastigado, sem ser morto, e ele por 3 dias e 3 noites esteve no ventre da baleia, e esse é o ponto crucial. Quando nós lemos a Bíblia, tudo que a gente vê, tudo que a palavra de Deus nos aponta, ela aponta para Jesus Cristo. Eu queria ler para vocês do versículo 12 do livro de Mateus, para elucidar essa parte. Quando Jesus estava no meio de um povo, e o povo estava ali pedindo milagres e maravilhas, só que Jesus não queria fazer um milagre, porque via a incredulidade desse povo, e Jesus disse, Mateus 12, 39 ao 40, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que acontece quando nós fugimos de Deus? O que acontece quando nós tentamos fugir da presença de Deus? Nós nos encontramos na nossa sepultura.
Jesus usou aquilo que havia acontecido com Jonas para falar de si próprio. A história de Jonas já apontava para Jesus. E a fuga de Deus nos leva para a nossa morte. Seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela até mesmo física. Eu só sei que Deus vem para que tenhamos vida e vida em abundância, e quando nós tentamos pular para fora dessa vida, nós não temos substância em nós mesmos para permanecermos vivos. Então, quando nós olhamos para essa tentativa de fuga de Jonas, que aponta para muitos de nós aqui essa noite que estamos fugindo ou tentando fugir de Deus, nós nos encontramos aonde? Nós nos encontramos na nossa morte. Nós nos encontramos na barriga de um grande peixe, de uma baleia. Nós nos encontramos como Jesus no túmulo. E esse é o fundo do poço, como nós chamamos no jargão popular desse presente século. Quantas pessoas fogem de Deus até que chegam no fundo do poço? Quantas pessoas aqui já chegaram ou estão prestes a chegar no fundo do poço porque estão fugindo de Deus? Mas Jonas havia se esquecido de algo. Eu acho que esse é um dos salmos mais fortes que já foi escrito. Eu queria ler para vocês de Salmos 139, a partir do versículo 7, se vocês pudessem colocar no telão também. O salmista escreveu o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Para onde irei, Senhor, que fugirei do teu espírito? Para onde iremos nós que fugiremos da face de Deus? Será que realmente é possível fugir de Deus? Será que nós conseguimos fugir do chamado que Deus tem para a nossa vida? Porque quando nós tomamos esse tipo de atitude, quando nós tomamos esse tipo de decisão, nós chegamos aonde Jonas chegou, nós chegamos onde o salmista chegou, à conclusão que não tem como fugir da presença de Deus. E Jonas, no ventre da baleia, ele faz uma oração, ali face a face com a morte. Ele chega à mesma conclusão que o salmista. Ele fala: Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, ao que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou Jonas na terra. Enquanto há vida, há esperança. Mesmo que nós estejamos fugindo de Deus, ou fugindo do nosso chamado, ou tentando fugir de Deus, lá no ventre de um grande peixe, talvez venham as nossas orações mais sinceras. Talvez do fundo do poço é quando nós conseguimos verdadeiramente, genuinamente falar com Deus nosso Pai e se render a Ele. Eu fui uma pessoa como Jonas, eu fui essa pessoa, neto de pastor, filho de pastor, nascido e criado dentro de igreja. Eu não queria saber nada de igreja e tentei fugir de Deus por muito tempo. Até que um dia eu também me encontrei no ventre de um grande peixe, no fundo do poço da minha vida, lá em 2013, em depressão, sem propósito de vida, sem saber o que seria de mim.
até que a mão de Deus me alcançou e a sua graça me alcançou e o seu amor me constrangeu. E eu cheguei à conclusão do salmista, eu cheguei à conclusão de Jonas, que não tem como fugir do nosso Deus. Para onde irei, Senhor, que fugirei do teu espírito? Para onde irei, que fugirei da tua face? Será que nós temos fugido de Deus? Será que a nossa vida hoje pode se encontrar no ventre de uma baleia? Será que os nossos sonhos foram enterrados? Será que Deus já tem nos chamado e tem nos direcionado para coisas grandes e nós temos tomado o barco errado, para a cidade errada? Nós fomos chamados para Nínive e fomos para Tarsis. O que é que Deus tem direcionado em sua vida que você simplesmente não se submete? Aonde Deus tem te direcionado que você tem fugido desse chamado? Nessa síndrome de impostor que você não é digno e de fato nós não somos dignos. Mas no ventre de um grande peixe, da sua túmula também, Jesus, há esperança, porque o nosso Deus é um Deus de vida, porque o nosso Deus é um Deus de segundas chances, porque o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, não importa onde estejamos, no mais alto dos ares, mais profundo das profundezas, se nós orarmos com fé e confiança nele, e nós nos entregarmos em suas mãos, e nós falarmos: Senhor, eu desisto de fugir da tua presença, eu me rendo em tuas mãos, eis-me aqui, use-me. Ele ouve dos céus, ele concede vida, ele concede uma segunda chance. Então glorifique o nome do Senhor Jesus, porque ele está aqui essa noite para dar segunda chances e novas vidas para todos nós. Aleluias. Eu acho engraçado que muitas pessoas, eles leem essa passagem de Jonas com uma ótica estranha, com um Deus que eu não conheci, com um Deus punitivo, com um Deus que está sempre pronto para matar, um Deus que está sempre pronto para punir. Não, Deus é um Deus que corrige aqueles que o amam. Deus é um Deus que corrige aqueles que Ele ama. Em qualquer momento Deus poderia ter matado Jonas. Deus não precisava de tempestade, Deus não precisava de um grande peixe. Isso foram simplesmente ferramentas da sua graça para que Jonas chegasse à conclusão, lá no ventre do grande peixe, que não tem como fugir da presença de Deus. Ao mesmo tempo, a redenção e a restauração de Jonas, para que Jonas entendesse que ele tinha que deixar de fugir de Deus, foi também um instrumento que Deus usou para restaurar a cidade de Nínive. Vocês lembram que no início do livro, ele chamou Jonas para profetizar contra os pecados dessa cidade. Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída, da mesma forma Deus poderia ter feito com Nínive. Mas não, Deus, apesar da desobediência de Jonas, apesar da fuga de Jonas da sua presença, Deus não desistiu de Jonas, assim como Deus não desistiu de Nínive. E depois de todo esse processo, depois dele ser regurgitado pelo grande peixe em terra, Jonas finalmente vai a Nínive. E ele agora sim, indo na direção que Deus havia direcionado ele é usado por Deus para pregar o arrependimento. E toda a cidade, do rei ao mais humilde, todos se vestiram de panos de saco, em arrependimento. Um dos maiores arrependimentos que pode se ver ao longo da Bíblia. A cidade inteira se arrependeu e se voltou ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, e foram alcançados mais uma vez por esse Deus misericordioso. Então, quando nós vemos, Deus é um Deus bom. Deus é um Deus que, apesar de nós fugirmos dele, muitas vezes apesar de nos auto-sabotarmos, muitas vezes apesar de fazermos tudo de errado, Deus escreve certo por linhas tortas. João 10, 27 e 28, Jesus fala sobre aqueles que Ele escolheu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Se você sente o Espírito Santo de Deus falando com você aqui essa noite, você sabe que você é filho, você sabe que você é filha, você sabe que Deus tem um chamado sobre a sua vida e às vezes você tem fugido de Deus. Eu quero que você saiba que você está nas mãos de Jesus.
E não importa o quanto você tente, não importa o quanto você se esforce, você não vai conseguir fugir da presença de Deus. Não importa o quanto você tenta relutar ou achar que Deus esqueceu do chamado que Ele tem para a sua vida, essa noite talvez seja uma noite de segundas chances, uma noite de despertamento, uma noite de esperança para aqueles que clamam do ventre de um peixe, do fundo do poço: Senhor, eis-me aqui, Senhor, conceda uma nova vida, conceda-me forças e ânimo para seguir no teu caminho. Jesus está aqui levantando pessoas, despertando sonhos novamente. Se você crê nisso, glorifica o nome de Jesus, exalta o nome dEle, porque o nosso Deus está aqui para nos libertar da nossa fuga dEle mesmo.